Um dos maiores animes de todos os tempos, sem dúvidas, é Attack on Titan. Ele ficou muito famoso pela sua história, pelas suas cenas, pela sua mensagem muito forte. Mas eu acredito que também ele ficou muito conhecido pelo seu traço dos seus personagens. Muita gente não tem conhecimento suficiente para entender o porquê isso, mas eu tenho certeza que isso contribuiu muito para a fama que o anime teve, já que além dos personagens que ele teve, tem as transformações, e isso dá um aspecto muito legal, dá um aspecto muito diferente para o anime, para a obra como um todo. E é o que eu vou te falar nesse vídeo. É como desenhar qualquer personagem de Attack on Titan e como que funciona o traço desse anime. Por que esse traço desse anime é tão importante e por que ele fez tanto sucesso. Assiste o vídeo até o final que vai ter dicas muito boas, não só de como desenhar os personagens de Attack on Titan, mas também como fazer qualquer desenho de anime. Isso vai te ajudar bastante. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo a gente vai aprender a desenhar os personagens de Attack on Titan. Esse anime eu gostei muito dele, eu gosto muito dele, eu já assisti. Na verdade eu não assisti inteiro ele, tá? Eu não consegui aguentar a parte 3 da terceira temporada, eu não aguentei. Meu Deus do céu, pra mim já não passava mais. Mas as primeiras temporadas, a primeira, a segunda, a primeira temporada é a melhor temporada de todas, assim, do Attack on Titan. A primeira temporada é incrível, talvez seja uma das melhores temporadas de todos os animes. Realmente é um anime muito bom, tem um começo muito empolgante. É um anime, assim, realmente que vale a pena você assistir se você ainda não assistiu. E também tem um questionamento que eu quero te fazer. Qual é o pior final de anime que você já assistiu? Qual é o pior final de anime desses famosos, assim? Pra mim, assim, sei os top 3 piores finais de animes, assim, dos grandes animes que eu assisti, que foi Attack on Titan, primeiro, disparado. O final desse anime é ridículo. O segundo é Jujutsu Kaisen, que também, meu Deus do céu, que final horroroso. E o terceiro é Boku no Hero, que também é outro, assim, que pelo amor de Deus, que final ridículo. Ridículo mesmo. Pra mim, esse seria meu top 3 de piores finais que eu já vi, assim, dos animes que eu gosto. Anime. Também Death Note também é um anime com final pra mim bem ruinzinho. Mas Death Note é mais ruim. Tipo assim, eu não gostei do final, mas não é um final ruim. Então, queria te fazer esse convite antes de começar o vídeo. Qual é os 3 piores finais de animes que você já assistiu? Assim, queria te fazer essa proposta, assim, você comenta aqui embaixo, que eu vou estar respondendo, eu vou estar falando a minha opinião, o que eu achei dos finais, que você comentar aí embaixo, enfim. Então, se você não assistiu Attack on Titan, aconselho você a assistir, que realmente é muito bom, vale muito a pena. Primeiro ponto, vamos lá. Por que o traço de Attack on Titan ele é muito único? A luz e sombra do Attack on Titan ele é muito interessante de você perceber. Por quê? Ele é um anime com uma pegada muito mais sombria, muito mais triste. E isso entra no ponto do contexto do anime. Algo que eu falo muito pra você aqui no canal, falo muito no curso do canal também, no curso Anime Sem Dom. Se tu me acompanha, tu vai ver eu falando isso diversas vezes. O contexto do anime, o contexto da obra, o contexto do desenho faz muita diferença para o traço que você vai fazer nele. Então, qual é a pegada do anime? É um anime com um traço mais sombrio, uma pegada mais triste, uma pegada mais realmente mais para baixo, não é um anime tão alegre. Na verdade, não é um anime nem um pouco alegre. Então, as cores que são usadas são paletas mais escuras. Então tu vê que as roupas são marrom. As partes, assim, as casas também são todo mais tons mais escuros, mais marrons, tem muito amarelo queimado, tem muito mais, tipo, canela também. São tudo cores mais escuras. Tu vê que esse desenho também aqui, esse anime em si, ele tem muita sombra. Então olha esse personagem assim, olha essa referência que eu peguei aqui do Eren, que eu vou usar ele como exemplo porque ele é o protagonista do anime. Olha como praticamente o rosto inteiro dele é sombra. Tem muita sombra. Tudo bem que qualquer rosto, qualquer desenho teria uma sombra normal, mas tem demais. Olha só como tudo tá muito mais puxado pro escuro. O cabelo dele também é um preto, assim, bem preto mesmo. Olha como tem pouquíssimo ponto de brilho.
Olha como a roupa também tá um amarelo, tá um marrom mais escuro, tá realmente um tom bem mais triste, é uma cor assim, não tem muita vida. Dificilmente tu vai ver amarelo muito forte, dificilmente tu vai ver um laranja, dificilmente tu vai ver um vermelho, um azul claro. Raramente tu vai ver essas questões do anime. Olha só como o olho do Eren é um olho claro. Olha como ele tá escuro o olho. Tu vê que tem uma partezinha clara, mas também o olho é mais escuro. O que eu tô querendo dizer com isso? Olha o tom do anime, olha a pegada do anime. Ele é um anime mais depressivo, um anime mais pra baixo, um anime mais triste. Então, você precisa dar esse aspecto quando você estiver fazendo seu desenho. Use cores mais escuras, use cores mais tristes, use cores mais sem vida, vamos botar assim. Por quê? Porque a pegada do anime é isso. Então, o autor ele escolheu essas cores para representar os personagens, porque os personagens eles têm mais essa vibe. Então é importante você entender sempre o contexto do anime. Outra característica interessante, olha como o olho do Eren é grande. E ele, além de grande, ele é extremamente detalhado. Isso também é uma questão muito importante desse anime. Ele é um anime muito bonito mesmo. A luz e sombra dele é extremamente caprichada, a animação dele é muito boa, é muito bonita. Isso dá um impacto muito legal. Se te agrada visualmente, você vai prestar mais atenção, você vai ficar mais atento, você vai querer ver mais daquilo se te agrada visualmente. Então sempre trabalhe muito luz e sombra nos seus desenhos. Esses personagens de Attack on Titan não são personagens fáceis de desenhar. Eu não acho um traço fácil de desenhar, mas acho um excelente treino, porque ele vai exigir fazer uma luz e sombra muito boa, porque as cores dele são muito vivas. Por isso que eu falei, lembra que eu falei? São tons escuros, então um desenho mais morto, mas as cores são vivas. Por quê? Por causa da luz e sombra. Tem muita luz e sombra, mesmo ele tendo uma pegada mais escura, mesmo ele escolhendo tons mais mortos, tons mais frios, tons sem vida. Olha como é confuso, né? É engraçado. É um anime com uma pintura muito viva, mas eles usam tons mais escuros para não dar tanta vida. Então, o olho do Eren é o perfeito exemplo disso. É uma pintura assim, é um olho claro, então tinha tudo para ser claro, bem chamativo, mas ele é um olho bem mais escuro. Eles fazem um olho bem mais escuro geralmente. Claro, vai ter alguma referência ou outra que eles vão deixar um pouco mais claro, mas tu vê que em via de regra, assim, a maior parte do anime é sempre uma pegada mais escura, o anime, a coloração dele. Agora do traço do personagem. O Eren tem um rosto bem projetado para frente, ele tem um rosto bem largo assim. Essa referência aqui não tá tão boa porque ela tá um pouco lateralizada. Depois eu vou botar uma referência de que ele tá de frente que tu vai perceber isso. Mas ele sempre tem esse rosto mais oval, é um rosto projetado para frente e arredondado, com um aspecto mais oval mesmo, não um rosto quadrado de forma nenhuma. Alguns personagens têm um rosto um pouquinho mais quadrado, mas em via de regra eles têm esse aspecto mais oval, um rosto bem projetado para frente, então um rosto mais pontiagudo, só que sem aquela ponta. Como é que eu posso dizer assim? É realmente isso, é um aspecto mais oval. Então é um rosto que se projeta bastante, tem um queixo bem projetado, tem um rosto bem projetado, tem uma largura boa, mas não é pontiagudo, não é quadrado, tu não vê ponta. Tudo é meio arredondado nos cantos, vamos botar assim. Depois eu vou botar uma imagem do Eren totalmente diferente, vários personagens totalmente diferentes, tu vai perceber exatamente isso que eu tô falando. Então, além desse aspecto do rosto, desse formato do rosto, que tem um aspecto de idade também, sempre que você estiver desenhando personagens mais jovens, eles vão ter a tendência a ter um rosto mais arredondado. Isso é uma questão bem importante também a se ressaltar. O cabelo deles são cabelos assim, bem simples, são cabelos realmente nem um pouco chamativos, então tu vê com o cabelo cheio de mechas com a cor preta, a maioria é cabelo cheio de mecha com preto. É raro tu ver uma cor muito destoante, como por exemplo o Armin, ele é loiro. Tem alguns personagens loiros, mas tu não vê nenhum personagem com cabelo vermelho, azul, verde, cabelos coloridos. Por quê? Isso ia chamar muita atenção, dá muita vida pro ambiente e é uma pegada mais sombria, uma pegada mais triste o anime. Então acaba que não ia combinar com o anime tu ter um personagem com cabelo extremamente colorido, extremamente chamativo, um cabelo tipo do Goku, assim. Então eles têm esse cabelo mais de figurante mesmo, esse cabelo mais simples, traços bem detalhados, bastante mechas. O importante que você tem que fazer nesse desenho, quando você estiver desenhando o cabelo, é lembrar que cada mecha do seu cabelo é única.
Não pode de forma nenhuma fazer as mechas do cabelo muito iguais, fazer as mechas do cabelo de você, fazer todas do mesmo tamanho, mesmo comprimento, mesma largura. Não, isso tá errado. Sempre que você for desenhar um cabelo, lembra, cada mecha do cabelo é única. Então é importante você variar todos os aspectos possíveis. Faça mechas curtas, mechas longas, mechas finas, mechas grossas, mechas bem pontiagudas, mechas um pouquinho menos pontiagudas e vai variando assim. Então, esse cabelo é um cabelo simples, não é difícil desenhar um cabelo, tem bastante mecha, dá um movimento bacana, não precisa ter um aspecto de volume muito grande. O formato do rosto, como foi um rosto mais oval, ele é projetado para frente, mas não é extremamente pontudo, mas também não é quadrado. Ele é um rosto realmente mais oval mesmo. É um projetado para frente, só que mais arredondado. O olho do Eren é um olho bem grande, porque o Eren é um personagem muito expressivo, então tu vai ver muito caricaturas dele, assim, muito expressões dele, muitos momentos marcantes dele. Então ele precisa ter um olho maior. Alguns personagens mais sérios tendem a ter um olho menor, porque assim fica mais difícil de você ver a emoção dele. Sempre lembre, o olho é onde te vê a emoção, assim, a emoção do personagem. O que o personagem está passando, o que o personagem está sentindo. Então acaba que se você fazer um personagem com um olho bem grande, fica mais fácil de ver isso. E o vice-versa acontece. Se você fazer um personagem com um olho bem pequeno, fica mais difícil de ver a emoção dele. Então, a questão do olhar também não é complicado, não é difícil também. O que eu mais, assim, acho que é complicado de você fazer os personagens de Attack on Titan é essa questão da pintura mesmo. Não é um traço, assim, muito difícil, não é um traço muito simples, é um traço até que médio, vamos botar dificuldade, mas a questão da pintura, você saber fazer uma boa luz e sombra, saber dar bastante vida, fazer sombra em tons escuros é um pouco mais complicado, então você vai ter complicação nisso também, mas se você já tem um nível mais ou menos, nível mediano, que eu digo assim, você não tá começando do zero, você já tem uma experiência, aconselho você fazer esses personagens da Contaita que vai te ser um bom desafio, assim, vai ser bem importante para você treinar, para você aprender, para você se aperfeiçoar. Agora eu vou botar uma imagem com vários personagens do Attack on Titan, um do lado do outro, para eu te mostrar como essas características se repetem em outros personagens. Botei essa imagem bem icônica, ela tá um pouquinho pixelizada, não consegui achar a imagem bem bonitinha, tentei achar outros, mas tudo tá mais ou menos dessa mesma qualidade, então vai ter que servir ela mesmo. Mas eu vou tentar falar bem rapidinho pra gente não ter que ficar olhando muito pra essa coisa assim meio horrorosa que tá essa qualidade. Olha como o rosto deles são oval. Lembra que eu falei? É um rosto que não é extremamente pontiagudo. Ele se projeta de um bom tamanho, se projeta de uma forma bem considerável, mas não é extremamente pontiagudo, não é extremamente quadrado. É um rosto realmente esse aspecto mais oval. Então tu vê que tem as bochechas ali, tudo tem arredondado, tudo bonitinho. O queixo ele tem uma certa ponta, ele tem uma certa projeção, mas é esse aspecto exatamente oval. Olhar também, olhos grandes, porque são personagens bem expressivos, tem bastante expressão, bastante questão assim chocante no anime, então acaba que ter um olho um pouco maior ajuda nisso. Tu vê que se você acompanha o anime, se você já viu o anime, tu consegue perceber que alguns personagens que têm um olho um pouco menor são personagens mais sérios, personagens mais frios. Outra questão é o cabelo. Olha como o cabelo também todo de figurante, não tem nenhum cabelo extremamente chamativo, tudo parece até meio igual assim, bastante mecha, pouco volume. Tudo que eu falei no Eren você vai encontrar em outros personagens. Não é regra absoluta, existem algumas exceções? Sim, alguns personagens vão fugir um pouco dessas regras para dar uma questão assim mais diferencial. Se todos os personagens seguiam o mesmo padrão, as mesmas características, vai ficar parecendo todo mundo muito igual, vai ficar parecendo todo mundo a mesma pessoa. Então acaba que fica estranho. Mas bastante das características que você encontra no Eren, você vai encontrar em outros personagens sim, tá bom? Então agora eu vou botar uma imagem muito importante que é dos titãs, que isso também é uma questão que faz muita diferença, que chama muita atenção pro anime. E eu vou te explicar o porquê que os titãs são tão importantes para esse anime. Não é só questão da história, mas é questão de chamar a atenção também. Antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir que se você gosta do conteúdo aqui do canal, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar um like no canal e compartilhar para um amigo. Isso realmente ajuda muito aqui no engajamento do canal e vai me ajudar a chegar na meta que eu estou fazendo aqui para esse ano de 2025, que é 2.000 inscritos aqui no canal.
Por favor, me ajuda a chegar a essa meta, que quando chegar essa meta eu quero fazer um especial para vocês. E também pode comentar dicas, ideias, o que você gostaria de um especial de 2.000 inscritos. Algum vídeo específico, respondendo comentários, alguma interação, algum grupo, alguma comemoração. O que você gostaria de ver no especial de 2.000 inscritos? Eu quero fazer um especial quando a gente bater essa meta e eu estou disposto a receber ideias. Então comenta aqui embaixo e garante a sua inscrição e compartilha com um amigo para a gente estar chegando o mais rápido possível nessa meta. Então, se você fez qualquer uma das coisas, agradeço de coração, tá me ajudando muito. Então vamos voltar agora para o vídeo e ver a parte dos titãs, que é tão importante em Attack on Titan. Mais uma imagem com a qualidade duvidosa, deve ter tudo da última temporada, esse anime horrível que ficou, que esse anime lixo, perda de tempo absurda. Mas assim, o que tu vê nos titãs que são tão importantes desse anime? Eles tendem mais ou menos a ter, assim, alguns personagens tendem a ter um pouco das características principais, assim, das características do personagem que ele foi, do humano que ele foi. Então, não vou tentar dar tanto spoiler, mas, por exemplo, o segundo personagem ali, tu vê que é o Eren, tu vê que tem um cabelo longo, o olho claro também, tu vê essas características que elas são passadas em cima. Aí tu vê que, por exemplo, tem aquela mulher loira que se torna também, tu vê que ela vira uma titã feminina loira também. Então, eles tendem um pouco a levar as características do personagem. Alguns não. Por exemplo, o blindado não tem nada a ver com o personagem que ele é. O macaco não tem nada a ver. Basicamente, ninguém mais tem nada a ver. São esses dois mesmo. Mas o que é importante você entender? Quando você está desenhando esses personagens, quando você está criando esse personagem numa obra, isso chama muita atenção. A transformação é um momento de divisão muito claro. Por isso que nos animes é tão importante transformação. Tu vai ver que todo grande momento de anime, todo grande momento de um shounen, todo momento assim crucial para a história vai ter uma transformação, porque isso meio que divide, chama mais atenção, isso causa mais impacto. Então, quando você estiver desenhando e tiver transformações, tiver estágios, tenta dar mais atenção nisso, porque isso vai chamar muita atenção no seu desenho. Às vezes a transformação ela vai seguir sim algumas características do seu personagem que você está fazendo, às vezes não. Como eu falei, aqui no Attack on Titan, alguns personagens, algumas características são passadas por titã, mas outros não. Outros titãs são completamente aleatórios. Porque é realmente esse aspecto de diferente, esse aspecto de chamativo. Transformação é algo muito positivo para os animes, e muitos animes usam isso, basicamente todos os animes usam isso para realmente marcar alguma cena, marcar algum momento, fazer realmente algum ponto de destaque no seu desenho. Então, quando tu for desenhar qualquer titã de Attack on Titan, lembre, ele é um humano mais ou menos, então ele tende a ter uma anatomia parecida com o humano, ele tende a ter os braços, o peitoral, uma anatomia mais parecida, vai ter um aspecto mais estranho, para a gente dar um aspecto mais lúdico, mas ele tende sim a ser um humano, só que grande, então não precisa se complicar também. Desenhar titãs não é difícil, tudo depende da referência, obviamente, mas não é complicado, não é nada de assim misterioso. Eu só quis passar essa parte aqui no vídeo para realmente tu entender como funciona a cabeça de um desenhista, como funciona a cabeça de um mangaka profissional. Por que cada elemento está ali? Qual é o sentido, qual é a emoção, qual é o motivo para ele ter botado cada elemento do desenho. Isso é muito importante. Se você entender isso, além de você começar a perceber os seus animes de uma forma diferente, vai ter muito mais facilidade para você fazer os seus desenhos, para você criar os seus personagens ou para você replicar os seus personagens favoritos, porque você entende quais são os pontos de destaque, o que tem que prestar atenção, o que é mais descartável, entre muitas aspas, e tudo mais. Então, chegando aqui no final do vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com um amigo. Clica aqui no desafio dos 30 dias. Essa playlist é muito interessante para que você entre nela e você consiga aprender a desenhar do zero ao avançado em 30 dias. Eu separei vários vídeos, várias dicas muito boas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Clica nessa playlist que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!